Vamos para a Toca da Raposa agora, nossa resenha com o Ludiciance, porque os bastidores cruzeirenses estão agitados, né? Como eu disse, o foco é a negociação com o Gerson. A negociação foi até ontem à noite. Hoje também está rolando, nesse momento, negociação envolvendo o Gerson. E a Lud está aí, acompanhando tudo lá na Toca da Raposa. E o pessoal do Cruzeiro está confiante, não tá, Lud? Muito boa tarde, fera. Ei, Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Ó, o celularzinho está até na mão aqui, porque a negociação está avançada. Representantes dos dois lados, né, do Zenit, do Cruzeiro, do Gerson, estão reunidos aqui na Toca da Raposa neste momento. A intenção do Cruzeiro é finalizar essa negociação ainda hoje, tá? E considero uma negociação avançada, mas de muitos detalhes, uma negociação muito complexa. Segundo apurações do Guilherme Macedo, nosso setorista do Cruzeiro, o Cruzeiro estaria disposto agora a pagar cerca de 27 milhões de euros, mais bônus, para trazer o Gerson. O Cruzeiro já deixou claro que essa é a primeira opção nessa janela de transferências e, caso isso se concretize, seria a maior contratação em termos de valores no futebol brasileiro. O Cruzeiro corre contra o tempo porque o Gerson teria que se reapresentar na Rússia na segunda-feira. Agora, nessa negociação toda, quem saiu do caminho foi o Jonathan Jesus, né? Ele iria como uma espécie de troca para o Zenit. O Tite falou que gostou muito do jogador, considera que ele ainda tenha muito a acrescentar para a equipe. Então, Jonathan Jesus saiu de cena dessa negociação e fica no Cruzeiro. Ontem foi um dia muito intenso, de reuniões aqui na Toca da Raposa também. E no finalzinho do dia, no início da noite, o diretor de futebol do Cruzeiro conversou com a gente sobre essas movimentações. Vamos ver. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, pela parte do Cruzeiro, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos esses detalhes, sem poder garantir que o desfecho é positivo, porque sempre, desde o início, dissemos que é uma negociação muito difícil. Mas certamente quem ficará muito feliz com um desfecho positivo, como disse o Bruno Spindel, é o Tite, que foi apresentado ontem na Toca da Raposa e com o chefe, ó, já na pressão. Quando o chefe sabe do potencial, a cobrança vem do tamanho do currículo. A missão dele é só trazer 3 só esse ano para nós. 3 tá bom do tamanho dele, né? Libertador, tá vendo, Tite? Esse é o mais fácil, né? Por enquanto, fácil pro multicampeão Tite tem sido trabalhar no comando do Cruzeiro. Primeiro, eu tô muito feliz em estar no Cruzeiro. Quando tu encontra um clima, uma atmosfera dela, ela te impulsiona. De volta ao futebol depois de 1 ano e 4 meses, Tite só não perdeu aquele jeitão reflexivo de responder às perguntas dos jornalistas. Tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai, ela vai pro penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Reciclar era o reconhecimento de que ele precisava de tempo para cuidar da saúde mental. Eu digo, pô, calma, cara. Calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer ao Papai do Céu por tudo e ter paz. Encontrei a paz, o amor e o carinho. Tomara que eu possa agora desenvolver o meu trabalho legal. Tite sabe bem como lidar com a pressão, mas nesse retorno ao trabalho, no comando de uma equipe, ele vai ter que lidar com uma novidade que ele chamou de desafio: o novo calendário do futebol brasileiro. É desafiador. Desafiador talvez seja o adjetivo. No sábado, o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre, no Mineirão. E no fim do mês já tem Campeonato Brasileiro. A primeira rodada será fora de casa, contra o Botafogo. Depois de quase 7 anos de seleção brasileira, daí eu fiz um outro trabalho e a gente sentiu bastante o calendário e o acúmulo de competições. Tu tem que utilizar todos os atletas que estão à disposição. Como vai ser isso? Ele é desafiador. Um recomeço de grandes desafios para Tite. O mais fácil deles, vencer a pressão das cornetadas do chefe. Os campeonatos que ele disputava lá, o regional, quando era jogadorzinho meia boca, né? Aliás, tu és muito bem informado. Eu era um jogador meia boca mesmo, mas não era lá.
O passado como jogador em nada se compara ao futuro que Tite prevê por aqui. O caminho que tu, Pedrinho, o caminho que tu, Pedro Júnior, estão escolhendo para o Cruzeiro é inevitável conquistar. É inevitável. O tempo vai proporcionar. Mas teve mais uma proposta do danado do Flamengo pelo Caio Jorge. É isso mesmo, eu tô lendo essa insistência. Ô Flamengo, dá um tempinho só. Esquece. Já deu. Pedrinho já falou que tem que pôr 50 conto. 50 de euros. E milhões. O Flamengo tá muito machucado. Tá, ó. Debreia aí, segura, Thiago Fernandes, é isso mesmo? É isso mesmo. O Flamengo fez uma nova proposta, a informação foi inicialmente divulgada pelo UOL, e aí a gente conseguiu avançar em relação à informação divulgada pelo UOL. O Cruzeiro vai recusar essa proposta, porque está longe ainda dos 50 milhões de euros exigidos pelo Cruzeiro. O Flamengo ofereceu pouco mais de 30 milhões de euros nessa nova proposta, e essa é a primeira proposta formal, de fato, que chega com um documento para que o jogador seja vendido. O Flamengo insiste, acredita que o atleta gostaria de defender as cores do Flamengo e é por isso que o Flamengo insiste. O Caio Jorge nunca se manifestou dessa forma. O Pedro Lourenço conversou com o Caio Jorge na reapresentação do elenco principal do Cruzeiro na última segunda-feira e nessa conversa o próprio Caio Jorge disse que ficaria no Cruzeiro e o Pedro Lourenço que não venderia o Caio Jorge. Então o Cruzeiro recebeu a proposta do Flamengo, de fato tem essa proposta do Flamengo sobre a mesa, mas esta proposta será recusada pelo Cruzeiro. Você tem detalhes da proposta? A proposta inicial. A última foi qual? A última, então, quando o Cruzeiro... quando o Flamengo desistiu, falou assim, não vou mais procurar o Caio Jorge, que foi na sexta-feira passada. Isso. Na segunda agora, hoje é quinta, na segunda agora, o Cruzeiro reuniu... Segunda não, foi terça, foi dia 5. Foi segunda mesmo. Segunda-feira, quando todos os jogadores chegaram, o Pedrinho chamou todo mundo e pegou e falou abertamente para todos que, não tem mais história de Caio Jorge saindo pro Flamengo. Ponto, acabou. Ali o Pedrinho acabou com tudo. Naquele momento, a última que o Flamengo tinha colocado na mesa, me ajudem a lembrar, era 32, isso, o Flamengo 32 total. A primeira proposta, 30 milhões de euros, só a grana. A segunda proposta, 32 total, 24 milhões de euros em grana, mais 8 milhões do valor de mercado do Everton Cebolinha. Sim. Então, essa era a segunda proposta. Agora, essa terceira, ela supera os 30 milhões de euros em valor, em compensação financeira, mas eu não tenho o número exato, mas chegou de fato uma proposta, agora formalizada, porque as anteriores todas foram em conversas informais entre as diretorias, as propostas feitas, e agora uma proposta formal, com papel timbrado do Flamengo, uma proposta que supera os 30 milhões de euros apenas em compensação financeira, sem envolvimento de nenhum atleta. E aí o Cruzeiro vai recusar mais uma vez esta proposta. O Cruzeiro vai formalizar ao Flamengo que essa proposta não será aceita. Essa proposta chegou hoje pela manhã ao Cruzeiro, o Cruzeiro vai recusar essa proposta. Não, pode recusar através da gente mesmo. Só lembrando, não! 50 milhões de euros é o que o Cruzeiro pede para negociar o Caio Jorge. Vai continuar com essa lenga-lenga e eu acho isso um pouco meio estratégico do Flamengo, de ficar... eu posso usar apurrinhando? Tentando atrapalhar o ambiente. Apurrinhando. Enchendo o saco. Apurrinhando é igual encher o saco? Apurrinhando. Pô, apurrinhar é muito meu pai. Meu pai, inclusive, é de Oliveira. De Oliveira, eu tô te falando, gente. O mundo é o centro-oeste. Para de apurrinhar, Thiago. O mundo é o centro-oeste. O centro-oeste é o centro do universo. É o centro do universo. É o mundo invertido, para quem assistiu Stranger Things. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá enchendo o saco, tá querendo apurrinhar mesmo, querendo... não, olha só, vou lá de novo atrapalhar o ambiente. O ambiente está muito bom, tá tudo muito certinho, tá tudo muito tranquilo, as coisas estão sendo encaminhadas, isso. Então, o Flamengo tá machucado, né, Eltinho? Ele se sente o centro das atenções. Então, quando chega o Cruzeiro, coloca na mesa que não vai vender o Caio Jorge por 32? Algo próximo de 32. E que o Cruzeiro consegue contratar um jogador que até 6 meses era dele. Isso dá um recado muito claro. E o Flamengo tá machucado. Né? Por esse valor. O Flamengo tá machucado. Ele viu que ele não é o único protagonista. Deixa eu seguir aqui com o Alberto. Eu preciso fazer uma outra... Ele é capaz de jogar. Baita reforço, né, Gui? Baita reforço, um jogador que dispensa apresentações, é um jogador que conserta qualquer meio-campo do Brasil. E o do Cruzeiro precisava de algum ajuste, alguma coisa pontual ali
Então o Gerson é a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos de valores, né? E para a temporada é a maior, e o Cruzeiro acerta e dá um recado para Palmeiras e para Flamengo, que ele tá aqui e que ele vai brigar com eles pelo protagonismo na temporada. A gente sempre fala o número, né? Ou os números, né? No caso do Gerson, a gente cita o 26 mais 4 ou 27 mais 3, e sempre envolvendo o euro, né? Mas quando a gente traz para a nossa realidade, o montante, né, dos 30 dá 189 milhões de reais. É isso que o Cruzeiro está tirando para negociar com o Zenit e comprar o Zenit como a maior negociação da história do futebol brasileiro. A maior. Nunca teve nada próximo, Breno. Ô Tiagão, você tem informação de salário? Vai receber um pouco menos do que o Matheus Pereira vai receber na renovação contratual e um pouco menos que o Gabigol recebia aqui no Cruzeiro. O Gabigol recebia ali por volta de 2,5, vai receber um pouco menos que isso. Mas com certeza a utilidade dele vai ser muito maior do que a do Gabigol, né? Muito. Puxa vida, é um cara que chega para poder mudar de patamar o Cruzeiro. E eu vou falar uma coisa aqui, ó, eu não duvido que se ele fizer aí, nesses próximos meses aí, bons jogos pelo Cruzeiro, ele não começa a entrar de novo no radar de seleção brasileira não, porque ele é um jogador que para mim, cara, tem a cara de seleção, ele tem a versatilidade que você precisa de ter numa seleção brasileira, de jogar em qualquer ponto, tem a liderança que você gosta de viver, de voltar, vez ou outra falar aqui, cara, muda muito o patamar do Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda busca reforço, né? Ainda tem algumas necessidades, né? Mas eu acho que já cresce muito, né, nessa vida. Mas destacando a respeito do Gerson, Valentim, eu queria te ouvir, se possível, quando a gente fala, e o Tite falou ali de um jogador tão versátil, de capacidade de jogar, de flutuar em diferentes posições do campo, é tudo que um treinador quer em um meio-campo. Como que você acompanhou a carreira do Gerson toda, bem de perto? Como que você avalia essa contratação do Cruzeiro e o que é ter um Gerson no time? Uma contratação de um peso enorme, né? De um jogador muito diferente, pelo fato de ser um jogador muito top e jogando em várias posições, mantendo a mesma qualidade, performando muito bem em algumas posições. Então, geralmente a gente vê um jogador, entendam bem o que eu vou falar, médio, fazendo algumas funções, né? Jogando em 2, 3 posições. Ele é um jogador hoje de altíssima qualidade, de seleção brasileira e com essa possibilidade do Tite usá-lo, caso ele venha realmente, de usá-lo em algumas posições dentro daquilo que ele vai querer taticamente. É a valência, né, que a gente pode dizer do Gerson. Ele é um coringa não só no nome. Né? Ele é espetacular, é um jogador espetacular. Essa é a contratação que a gente fala de buscar no aeroporto. Essa é a contratação de buscar no aeroporto. E cara, só uma coisa que o Gui falou e eu concordo com ele, isso é o Cruzeiro mostrando para Flamengo e Palmeiras que o clube não na mesa, né, exatamente, que o Cruzeiro não está disputando somente com eles do ponto de vista desportivo. O Cruzeiro foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras vice e o Flamengo campeão brasileiro. O Cruzeiro desportivamente brigou com os clubes. Só que agora o Cruzeiro mostra com essa negociação que economicamente, financeiramente, o Cruzeiro também tem capacidade para brigar com os dois. Porque a maior contratação da história do futebol brasileiro era o Vitor Roque, 25 milhões e meio de euros. A segunda maior contratação da história do futebol brasileiro era o do Flamengo, Samuel Lima, 25 milhões de euros. A terceira era do Botafogo, o Danilo, do Nottingham Forest, que tinha chegado por 24 nos quebrados. O Gerson agora, se a gente considerar só a parte fixa, ele já ultrapassa as 3 e vira a maior contratação da história do futebol brasileiro. Se o Gerson chegar ao Cruzeiro e não performar, eu não acredito nisso, tá? O Cruzeiro paga só 27 milhões de euros. Calma, e já é a maior... Você falou só. 27, desculpa, 26 que é o que eu tenho. Você falou só. O Cruzeiro paga 26 milhões de euros. Não, eu tô implicado, é só com só. O Cruzeiro paga 26 milhões de euros e isso já é o suficiente para ser a maior... Pra ficha cair, 26 reais. 26 milhões de... não sei de cabeça. Mas paga 26 milhões de euros e isso é o suficiente para ser a maior contratação do futebol brasileiro. Sim. Então nós estamos falando nesse momento que o Cruzeiro, financeiramente, ele briga com o Flamengo e Palmeiras, cara. O Cruzeiro hoje dá um tapa na mesa e fala, velho, eu tô brigando com vocês. Torcida Celeste, o Cruzeiro quer montar um super time, mas não para por aí. Não para por aí. Segundo informações, né, de um portal de muita credibilidade, Rafael Veiga entrou na mira do Cruzeiro. O Cruzeiro quer muita contratação do Rafael Veiga, um baita de um jogador.
um jogador de altíssimo nível, está, né, em baixa no Palmeiras, mas é um jogador que interessa muito a comissão técnica do Tite. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham de ver Rafael Veiga com a camisa do Cruzeiro? É um cara para chegar, vestir a camisa e sair jogando? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto sempre com o apoio, né, e opinião de todos vocês. É por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo top. O Cruzeiro aí contratando o Gerson, é a maior contratação no futebol brasileiro, e agora mirando a contratação do Rafael Veiga. Então isso é um recado para Flamengo e Palmeiras, que o Cruzeiro está no jogo, não está para brincadeira. Essa que é a verdade. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.